Mais um vídeo informativo aqui no seu canal Clube Hard News. E galera, esse vídeo é o seguinte, ele é polêmico porque existe controvérsias, ou seja, existem pessoas com diferente pensamento sobre dívidas caducadas e sobre cobrança dessas dívidas. E aí é o seguinte, tem pessoas inclusive que comentam falando que está errado empresas cobrar uma dívida que já foi caducada. E aí vamos falar sobre este assunto. Se você se interessou, fica até o final do vídeo. Eu vou tentar encurtar o vídeo bem pequenininho para você conseguir, ficar até o final, para você entender que é o seguinte, que dívidas caduca, mas não perdoa. Muito difícil, é quase impossível uma dívida perdoada. Caducar é uma coisa, perdoar é outra. E aí é o seguinte, vamos falar sobre esse assunto, mas só vou pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, tá bom? Bom, vamos lá. Galera, é o seguinte, por que eu estou fazendo esse vídeo? Por causa dos vídeos que eu faço sobre as empresas de cobrança, que são elas a Recovery, a Ativos, a Ipanema e outras mais, a Atlântico, tem vários. São várias empresas de cobrança, e aí eu faço vídeos sobre essas empresas, porque seria bom a pessoa pagar para poder voltar a ter crédito no mercado, e aí existe comentário dizendo que o seguinte, que dívida caducou não se deve ser cobrada. Aí há polêmica, porque a dívida ela caducou, mas não foi perdoada. Quando se diz caducado, porque existe uma lei aqui no Brasil que essa dívida não pode ficar publicada, não pode ser como restritivo durante mais de 5 anos. Tem que ser no máximo até 5 anos, tem que ficar público nos birôs de crédito Serasa, SPC, Boa Vista e Cold, ok? Inclusive também no SR, não pode ultrapassar a 5 anos. Não pode. No entanto, aquela empresa, aquela instituição que deu crédito, qualquer tipo de crédito, financiamento, ou sobre cartão de crédito, ou vendeu algo para aquele CPF, aquela instituição, ela sim, ela pode, do ponto de vista legal, de lei, ela pode cobrar perpetuamente aquela dívida, sim. E aí o seguinte, existe muitas pessoas que não gostam, porque dizem, olha, essa dívida já caducou, porque você está me cobrando? Caducou, como eu disse, mas não foi perdoado, ok? Bom, e aí as empresas que são muito grandes, ou até mesmo não é tão grande assim, mas para poder não ter muitos funcionários, ela dá cessão de dívida, ela passa aquela dívida para uma outra empresa especializada em cobrança. E aí aquela empresa vai cobrar, com certeza, e isso não pode ultrapassar o limite, ok? O limite do ridículo, como por exemplo, não pode cobrar a nenhum parente, não pode cobrar aos patrões lá na empresa, não pode, na sua empresa em que aquele CPF ficou devendo, não pode cobrar na empresa de jeito maneira, não pode usar os telefones também desta empresa, não pode usar os telefones dos parentes, eles usam, mas não pode usar os telefones dos parentes, tem que usar o telefone da própria pessoa para poder cobrar, ou enviar carta para a própria pessoa, e não pode ser uma carta ameaçadora, não pode. Quando se fala extrajudicial, é porque o seguinte, ainda não chegou na justiça, então por isso que é extrajudicial. E também, depois de 5 anos, não pode mais ser na justiça. Passou de 5 anos, não pode ser mais na justiça, não pode. Então pode cobrar sim, e dentro da moralidade. Não pode também, tem que ser em horário de comerciais, não pode ser em feriados, finais de semana, no horário de descanso, tem que ser em horário comercial. Se isso ultrapassar, cabe sim e a justiça contra aquela empresa que está perturbando a sua ordem e a sua paz, ok? Mas eles podem cobrar sim, durante 10, 20, 30, quantos anos eles quiserem, eles podem cobrar sobre extrajudicial, só não pode te ameaçar que vai te pegar isso, vai te pegar aquilo, não pode. Então se você te ameaçar, se você tiver como comprovar, pode colocar na justiça que você ganha, ok? Bom, e aí é o seguinte, lembrando que existe a dívida que também tem uma dívida que é a mesma dívida que está no SPC, Serasa, que caducou, passou de 5 anos, mas tem uma que não caduca, que se a empresa, a instituição ou até mesmo uma pessoa física fazer um protesto no cartório, esta não caduca, não tem como caducar, porque é um protesto do cartório, no cartório, ok? Não devia ter cartório, mas existe cartórios, então se fazer um protesto no cartório de protesto,
esta não caduca. Então essa é difícil da pessoa tirar. Alguns bancos também olham os distribuidores, olham os cartórios, vai lá nos cartórios para ver se tem dívida protestada. Alguns bancos vê. E aí quando chega lá nos cartórios e tiver dívida protestada, ele com certeza não vai te dar o crédito, ok? Então cartório de protesto existe. Eu conheço até o quarto distribuidor. Mas eu creio que tem outros, mas eu conheço até o quarto distribuidor. Então é o primeiro distribuidor, o segundo distribuidor, o terceiro distribuidor, quarto distribuidor. Existe mais, ok? Mas eu conheço até o quarto distribuidor. E aí o seguinte, quando vai para um cartório de protesto, inclusive a empresa diz lá na carta, olha, a tua dívida foi protestada no cartório tal, distribuidor e tal, da cidade tal, do estado tal. Então está escrito ali, aí você já sabe qual é o cartório, é só você chegar lá, paga a dívida, vai lá, paga um valor altíssimo para tirar o seu nome lá do cartório. Então você tem que pagar duas vezes. Pagar a empresa, altíssimo aquele valor, pega aquela carta da empresa, vai ao cartório, a instituição, né, que você ficou devendo, pega aquela carta, vai ao cartório, e lá no cartório mostra aquela carta e paga-se para sair do protesto. Então nesse caso é muito ruim quando uma empresa diz que vai levar o teu CPF para o cartório de protesto. Então, vamos ver o seguinte, eles podem fazer isso porque eles estão se precavendo para que você não dê calote. Que eu digo o seguinte, a pessoa, né, que acha que não deve pagar a dívida caducada. Então, para se precaver para aquela pessoa, tá, que está devendo, não dever novamente, não dar calote novamente em uma outra instituição ou até mesmo em outra pessoa física. Então, no ponto de vista, isso é legal. E aí só é ilegal quando se ultrapassa o limite da cobrança, que é acima dos horários comerciais, no final de semana, cobrança nos parentes e cobrança na empresa. Então, e também ameaçando que vai retirar bens materiais. Isso não pode existir, aí sim cabe justiça. Valeu, galera.